Bem, eu disse que o último orador era o pastor Rumes, mas quis Deus que não fosse ele, porque nós temos ainda o quarto homem da fornalha aqui presente para falar. Pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus, projeto evangelístico, o quarto homem da fornalha, pastor Jorge Cerqueira. Com a palavra, o senhor, pastor. Cumprimento a mesa diretora e eu estendo o cumprimento aos apóstolos, aos bispos, a todos os senhores que pararam suas vidas em detrimento de nos ouvir nessa tarde. E cumprimento a todos, acima de tudo, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu sou o pastor Jorge Cerqueira, eu coordeno um projeto chamado O Quarto Homem da Fornalha. Hoje é um dia que eu já estaria regiamente bem pago, porque eu ouvi tanta coisa bonita, ouvi louvores a Deus, e quando me veio a notícia de que pastor Rubens seria o último, eu falei assim, glória a Deus, porque eu estou regiamente bem pago. Um crente verdadeiro não deve estar sentado sob um trono de glória, porque toda a glória pertence ao Senhor. Nos é mister, nesse momento, parabenizar o nosso bispo e vereador João Mendes pela atitude em trazer à pauta um motivo tão nobre, que é falar da palavra de Deus, do dia da Bíblia. Os católicos comemoram o dia da Bíblia em setembro. Nós comemoramos no segundo domingo ou no dia 10, mas o dia da Bíblia é todo dia. A consciência da Bíblia nos acompanha de manhã, de tarde, de noite, por causa da sua inerrância, da sua inefabilidade, da sua imutabilidade. Eu aqui, sorrindo por dentro, em espírito, estava lembrando daquilo que aconteceu comigo. Maçom por 20 anos, eu era uma autoridade da grande loja do estado do Rio de Janeiro, e quando conheci a palavra de Deus, um belo dia, depois de 20 anos, assessor do ministro Valdemar Sveiter, cheguei num templo maçônico e falei, meu tempo acabou. E os maçons perguntaram, o que houve? Eu falei, esse tal de Jesus que vocês tanto falam, me pegou. Esse tal desse Cristo que vocês têm preso aí na cruz, nessas coisinhas, me acertou. Ele me achou. E a palavra de Deus diz que quando Deus nos encontra, eu relembro o livro de Êxodo, quando Moisés falou, Deus dos Hebreus nos encontrou. Deus, nesse momento, teve um momento tão especial com Moisés, que falou assim, está lá em Êxodo 3, se não me engano, e Deus está falando, amém? Não era isso que eu ia falar. Só para aqueles que são espirituais. Não há plenário, há uma igreja viva no Senhor. Quem pode crer nisso? Moisés se portou como embaixador diante de Faraó e falou assim, deixa o meu povo ir. Mas ir para onde? Vai para o deserto. Fazer o que no deserto? Glorificar o meu nome. Lugar de crente é no deserto. Lugar de crente é no sofrimento do deserto. No desespero das aflições humanas. Na sede das paixões humanas é que nós podemos ver quem são os crentes verdadeiros. Se a palavra tem o poder e a capacidade de mudar a vida, de transformar a vida de pessoas, é no deserto que ela transforma. É no deserto que eu fui formado. Quando eu larguei a maçonaria, eu larguei status quo, larguei título, larguei uma roupa toda dourada,
Larguei tudo aquilo e deixei todo mundo maluco perguntando: quem é esse tal de Jesus que ele está falando? A Bíblia me traz um momento todo especial. Deus está falando, amém? Não tem nada mais disso aqui. Não tem mais nada disso aqui. Mais nada. Acabou o papel. Foram brincar com o quarto homem da fornalha. Não podiam ter invocado o nome dele sem ter uma resposta do Espírito. Ninguém fala do quarto homem da fornalha sem ter vindo de uma fornalha. Ninguém tem autoridade para falar. Não há como falar de Jesus, não há como falar do seu Espírito sem ter um coração quebrantado. Eu estou tentando falar, mas não está dando. Bispo, perdoa. Não há como falar do meu Deus, do teu Deus, sem ser impactado pela presença do seu Espírito. Não há. Quando eu conheci Jesus, e nossa igreja nasceu num botequim, em Vargem Pequena, eu fui chamado, depois de largar o falso brilho das coisas da maçonaria, para ir para um botequim. Pensa na minha história, uma pastora que é bancária, que tem o salário dela direitinho, gerente de um banco. Cláudia Valente, amiga da pastora, está aqui, sabe do que eu estou falando. Gisele, Sandro sabe do que eu estou dizendo. De uma mulher que tem uma vida equilibrada. Eu sou oficial da Polícia Militar aposentado, ganho como oficial superior. De repente esse Jesus me pega, me tira de tudo que é glória e fala: agora tu vai trabalhar para mim, rapaz. Tu vai trabalhar para mim. Tu não trabalha mais para ninguém. E o primeiro presente que eu vou te dar, a primeira coisa que eu quero na tua vida, eu estava aqui com o irmão falando para ele, você vai para o presídio. Você é meu. Tu vai para dentro de um presídio levar a palavra de Deus. Eu falei: mas Senhor, a minha igreja é tão linda, ela tem um negócio azul, um letreiro luminoso, e as pessoas acham uma coisa tão bonita. O quarto homem da fornalha é até um nome estranho, não dá mídia. Podia ser um nome assim mais legal. Uma vez chegou um cara atrás do meu carro, porque Deus mandou botar um letreiro, e aí eu botei o sujeito, o miserável passou, bispo, do lado do meu carro, buzinou o meu carro, aí eu vi, ele falou: isso aí é grupo de pagode? Eu falei: só se for do céu, querido. Tem grupo de pagode aqui. Presidi uma escola de samba na Barra da Tijuca, onde ninguém entendeu nada na minha vida. Agora eu quero dizer para você, amado, eu fui liberto pela palavra. Eu fui liberto pela palavra. A minha vida é uma vida esquisita. Em 1990 eu quase fui preso como cavalo corredor por causa da chacina de Vigário Geral. Vivi uma vida muito turbulenta, atribulada, problemática, difícil. Para um homem que está achando que em alguns momentos é um Deus e pode tirar a vida de pessoas e fazer o que ele quer, de repente eu me encontrei quase com uma cadeia. Mas eu me lembro de uma passagem no livro de Atos que fala que quando Saulo vinha correndo atrás dos cristãos para matá-los, ele vinha com toda a prepotência, como eu também já vim, com toda a arrogância, como eu também já vim várias vezes. E ele, numa estradazinha que dava num lugar esquisito, de repente ele viu um clarão. Algo me chama a atenção, eu também vi esse clarão num acidente de carro que eu tive. Mas duas perguntas ficaram dentro de mim, e essas perguntas eu trago todos os dias da minha vida. Quando eu vejo a imagem da cruz, do sacrifício do nosso Jesus, e eu não quero pregar para crente que eu não perco tempo, o meu ministério é no botequim da vida. Mas duas perguntas me chamaram muita atenção. A primeira delas é aquilo que Saulo, quando capota do cavalo, ele vira
se levanta e fala assim: quem é o Senhor? Todos os dias da minha vida eu venho perguntando: quem é o Senhor? Todos os dias da nossa vida nós temos que nos perguntar: quem é o Senhor? A Bíblia me diz, a palavra me diz, que ele, nesse momento, diante de Saulo de Tarso, um sujeito muito malvado, que daria uma história de quadrinhos, escrever sobre a vida dele, fala assim: eu sou Jesus, a quem tanto tu persegues. Preste atenção no que eu vou deixar como uma mensagem, que eu já não consigo falar, primeiro, que o que eu ia falar de tão bonito, tão legal, tão interessante, bispo, já não dá mais, as coisas sumiram. A segunda indagação de Saulo também me acompanhou no presídio, onde nós distribuímos Bíblias da Sociedade Bíblica, aquela Bíblia que você faz dourada de capas pretas, nós fazemos na Polícia Militar com o nosso dinheiro. Essa Bíblia nós levamos para as UPPs das áreas que estão agora sendo pacificadas, a última foi Rocinha. Eu estava na TV Boas Novas, tem uma menina da TV Boas Novas, não sei se é a senhora, né? Eu estava no programa Cabeça para Cima, da Celeste, não é isso? Eu creio que deve ser isso. É outra Boas Novas? Amém, em nome de Jesus. Glorifica a Deus por isso, que vale a pena. E eu falava que a Bíblia que é produzida, a palavra de Deus que é produzida e a Polícia Militar compra, é distribuída nos presídios da Polícia Militar, nos hospitais da Polícia Militar e nas áreas das UPPs pacificadas. A mídia não mostra isso. A mídia não mostra que nós fizemos o primeiro clamor na Polícia Militar para que melhorasse a vida espiritual dos policiais militares. Ninguém fala isso. Isso não dá mídia para ninguém. Da mídia fala mal de PM. E uma vez eu estava no presídio e falei assim: o PM mata e morre um bandido que tem pai e mãe, tem filhos e tem família. Mas esse mesmo policial, às vezes, morre ou vai preso e ele também tem pai, mãe, filhos e uma família. Quem é que está ganhando nessa guerra? Quem está vencendo essa encrenca? O que está acontecendo conosco? E a segunda pergunta que Saulo perguntou foi: o que queres que eu faça? Muitos crentes não perguntam a Jesus o que querem que Jesus faça. Estão vivendo, fazendo o que querem com Jesus. Precisamos, no dia da Bíblia, não falar só palavras bonitas. Precisamos refletir sobre o nosso comportamento, sobre aquilo por qual nós somos chamados, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Falar daquilo que Jesus fez para a tua vida. Fazer aquilo que nós fazemos até hoje no projeto. Hoje é dia de sopa na madrugada. Deus foi tão bom que me deu uma comunidade nova, uma igreja nova na cidade de Deus, bispo. Lá no meio da boca de fumo. E eu me perguntava: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu sou policial, eu estou na boca de fumo, o sujeito está andando com dinheiro ali. E Jesus falou para mim: eu falei que você ia trabalhar para mim. Não tem mais história, é comigo, é eu e você. E outro dia eu estava nessa igreja, toda segunda nós distribuímos sopa para os pobres, levamos alimentos para a comunidade, para o povo que está na rua, porque mesmo que nós tenhamos uma igreja direitinha, bonitinha, como todo mundo quer ter, eu não posso abandonar aquilo porque eu fui chamado. Que às segunda-feiras voltar a fazer aquilo que nós fazíamos no início, continuar com a sopinha da madrugada. Muitos falam: pastor, mas o senhor é o pastor presidente, hoje está num dia até de destaque bonito aqui. Mais tarde, esse mesmo terno bonito que eu estou, está dentro da cidade de Deus, distribuindo a sopinha para a honra e glória do Senhor. Amados, Jesus está voltando, queridos. O nosso Jesus não é esse que dia 24 muitos vão comemorar, não é aquele bebezinho, mas não. O nosso Jesus não é aquele que está crucificado, amado. Desculpe eu te falar, o nosso Jesus é um que está voltando para apanhar e recuperar a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Dia da Bíblia,
dia de conscientização da palavra. Eu tenho vivido a palavra? Eu tenho andado na presença de Deus verdadeiramente? Eu tenho colocado meus interesses acima de tudo? Eu tenho vivido a palavra, de logos ela é rema na minha vida? Eu tenho me perdido? Tenho me perguntado isso todos os dias. Por isso, bispo, eu fico muito feliz pelo convite. Me sinto extremamente gratificado por estar sentado ao lado de pastores, de homens de Deus, de tamanha glória, porque a maior glória é falar em servir ao nosso Deus. Não existe outra glória maior do que falar e servir a Ele. Eu fico muito feliz nessa tarde de hoje, desse início de noite, dizendo que não vim aqui à toa, dizendo que esse negócio do papel sumir me deixou meio acanhado, mas que Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.